Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém, toda a região, e também para você que está no YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa muito especial e eu quero te encorajar você a ficar até ao final e certamente esse programa vai trazer novidade para você, vai te edificar, vai trazer instrução, orientação e a gente capricha aqui para entregar sempre o melhor para toda a nossa audiência. Muito obrigado por você fazer parte disso. É verdade. E você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube, né, quanto pela TV, nós sempre ficamos muito felizes com você aqui, né, conosco, e queremos incentivar você que está pelo YouTube a compartilhar esse link para a maior quantidade de pessoas possíveis. Primeiramente, segundamente. Então, em segundo lugar, você pega e se inscreve no nosso canal aí da TV Amazônia, né, no YouTube, e também você que nos segue, né, na verdade quero te encorajar a você nos seguir nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, porque nós temos uma programação muito, muito preciosa, muito abençoadora e muito boa para você estar ficando por dentro e sendo um dos nossos parceiros aqui sempre no ANW. É isso, e hoje nós já temos aqui uma convidada especial, está sempre nos bastidores, faz parte da nossa equipe, mas além de cuidar das redes sociais da TV Amazônia, no Instagram principalmente, e faz a cobertura aqui também dos bastidores do programa ANW, é uma psicóloga e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, sobre o cuidado com o psicológico e nós vamos enveredar por esses assuntos que é um assunto muito importante atualmente. Na verdade, principalmente atualmente. Na atualidade, eu acho que é um dos assuntos mais discutidos, né, e abordados. Eu estava até, antes de nós apresentarmos a nossa entrevistada, é tão interessante esse assunto que eu estava compartilhando com o pastor Luciano, aquele livro, What's Life, né, e ele falando sobre os cuidados com a saúde e tudo mais, mas no final ele frisa, olha, não importa, todo cuidado de saúde que você tiver com o seu físico, se você também não cuidar do seu mental. Então, isso aí realmente vai ser muito importante. E a nossa entrevistada é prata da casa, né? Então, agora a mesa, né? Seja bem-vinda, Giovana Pedrosa. Sim, não fique em dúvida, Giovana realmente é minha filha. Né? Tenho uma grande honra e orgulho dela e da profissional que ela é. Já está atuando no mercado. Né, Giovana? Quanto tempo de formada, Giovana? Eu tô formada há 1 ano e acho que 4 meses, mais ou menos. É recente ainda, né? Recente, mas já tá criando um bom currículo aí, né? Então, eu me formei tem 1 ano e 4 meses, mais ou menos, então é um pouco recente ainda. Mas eu comecei a atuar na área, ainda não tem 1 ano, tem acho que uns 10 meses no total. Porque quando eu me formei, eu tive o privilégio de passar um tempo fora do Brasil e tudo. Fiquei 3 meses no Japão e tal. Então, quando eu voltei para Santarém em junho, foi aí que eu comecei a atuar, né, na área. Então é esse tempo, mais ou menos. Legal. E qual hoje, assim, sendo bem direto, né, qual o principal foco da tua atuação hoje, né, na psicologia? Então, atualmente eu tenho atuado como psicóloga clínica, então é o tipo de psicologia que as pessoas mais estão acostumadas a ver, né, que é o atendimento individual ali com o cliente, paciente, seja a terminologia que usar. E aí atualmente eu atuo tanto como psicóloga particular, então eu tenho os meus próprios pacientes online, quanto também eu sou voluntária na Fundação Lucas Uber, onde também eu atendo lá 1 vez por semana. Ah, legal. Que ótimo. É engraçado antes de eu perguntar, porque eu acho muito interessante essa perspectiva do atendimento online, né?
Cara, isso é eu acho que a gente teve, evidentemente, a pandemia, ela foi um impacto em várias questões negativas, mas eu creio que um dos principais pontos positivos a gente pode colocar assim, por favor, tá, gente? Sem cancelamento, né? Mas Cuidado. né? Se a gente pode colocar assim, uns avanços que nós tivemos, né, depois disso foi a questão desse atendimento online, né? E em todas as áreas, né? E é muito legal essa questão da saúde. Ontem, lá no nosso grupo dos técnicos da UFOP, alguém falou assim, não, tem um oftalmo que atende online. Aí a pessoa colocou, até isso, estou atendendo online. Como é que faz o exame? Como é que faz isso? Né? Mas e aí, como é que é essa abordagem online? Não, uma coisa legal sobre a questão do online, como a Giovana, assim, tá envolvida na igreja, a igreja é muito abrangente, né? E ela é bem envolvida, talvez isso fosse um fator que poderia dificultar ela de alguma forma, tendo em vista a comparação ou a proporção da igreja com o tamanho da cidade. Sim. Porque ela acaba que não pode ter envolvimento de amizade com o paciente, né? Sim. E abre portas para ela atender, como ela tem atendido, né, Giovana? Alguns pacientes de outras cidades do Brasil, bem distantes, mas online propicia isso. Sim. O meu primeiro paciente, na verdade, meu, né, sem ser da fundação, foi um paciente que mora em outro estado. Ele mora no estado do Rio de Janeiro. Então, ele não é mais ativo, meu paciente ativo. Foi que eu compartilhei que foi o primeiro paciente agora que eu dei alta no processo. Então, foi algo bem legal, assim, da minha formação como profissional. Mas o online, ele me dá muitas possibilidades, né? Tanto para mim quanto para o próprio paciente. Então, para o paciente, para o cliente, ele pode estar na casa dele, no conforto dele. Ele acabou de chegar do trabalho, ele não precisa ir para outro lugar, se deslocar para outro lugar, estar mais cansado. Então, ele pode chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa e ligar ali o celular, o computador e entrar na sessão. E para mim, como profissional, me dá muita liberdade também de contexto, né, de lugares. Claro que eu preciso estar num lugar tranquilo, que eu esteja sozinha numa sala e tudo, né, para proteger o sigilo, a confidencialidade e tudo. Mas, por exemplo, no começo do ano eu estava em uma viagem, mas eu não parei a minha agenda por causa disso. Eu tinha um espaço no lugar onde eu estava e ali eu conseguia fazer os meus atendimentos, não tive que interromper o atendimento. Então, como você falou, isso realmente é fruto da pandemia, porque antigamente não era... assim, não tinha tantos atendimentos online. Eu não sei se tinha... Na época eu estava na faculdade, né? Mas quase não tinha, eu acho, e não era regulamentado. E aí a pandemia teve que trazer essa possibilidade e aí regulamentou. Antigamente precisava de uma licença especial e tudo para atender online. Hoje não precisa mais, de acordo com o conselho. Então, abriu a possibilidade para muitos profissionais, não só na área da psicologia, mas na nossa área da psicologia, nos ajudou muito e até algo que diminuiu os custos tanto para a gente como profissional, quanto para o próprio paciente, que estaria meio que pagando por uma sala, né, as contas, os custos. Toda a estrutura, né, que envolve atendimento, secretária, energia, né, o espaço, o cafezinho que tem que ter, né? Você acha que o atendimento online, para algumas pessoas, ela está na casa dela, no quarto dela, e num espaço ali um ambiente que ela está controlando, que ela está acostumada, você acha que isso facilita ela sentir mais à vontade para se abrir? E também o fato de não ter ali o olho no olho realmente, o físico, de repente para a maioria das pessoas, para algumas pessoas, deixa ela mais relaxada do que aquele contato físico, assim, né? pessoal, sair da sua casa para um ambiente estranho. Tem estudo sobre isso ou você percebe na prática? Não, eu acredito que sim. Assim, ou não faz sentido? Não, faz sentido. Realmente tem pessoas que, por exemplo, pessoas com ansiedade social. São pessoas que têm muita dificuldade de sair de casa, de entrar num ambiente novo, de estar com uma pessoa que elas não conhecem. Então, talvez elas estando num ambiente que elas se sintam mais confortáveis, a sua casa, o seu próprio quarto ali, facilite o processo para elas. Assim como tem ao contrário, pessoas que não se dão bem com atendimento online e tudo bem, a pessoa vai encontrar um profissional que vai se encaixar ali na realidade dela, porque a pessoa quer sair do ambiente que ela está, ela quer ter uma
talvez uma ocupação para ela ir, um lugar novo. Então, tem os dois lados da moeda e o profissional tem que ter essa capacidade de conseguir manejar nos dois lados. Então, é até algo que eu lembro de uma professora falando na faculdade sobre isso, que ela falou que a pandemia trouxe esse novo... O psicólogo, o profissional, ele teve que criar essa nova habilidade de acordo com a pandemia, porque ela falou assim que tinha atendimentos que ela tinha que fazer com máscara e que o paciente estava usando máscara. Então, para ela, por exemplo, entender a expressão do paciente, para ela ouvir a voz do paciente, porque muita coisa, né, a gente pega pelo tom de voz, pela forma como a pessoa está falando, pela expressão que ela tem. Então, a máscara meio que deixa só os olhos. Então, ela falou assim que ela estava tendo que desenvolver esse tipo de habilidade para poder continuar a prestar o serviço da maneira adequada. Então, o psicólogo no online ele tem que aprender a desenvolver essa habilidade de como manejar uma sessão eficaz online. Então, como que eu vou trazer aquele paciente ali para ele entender que ele está num ambiente clínico, mesmo que não é um ambiente físico. Então, ele entender que, por exemplo, para a gente é importante que um paciente esteja com a câmera ligada. Mas vai ter alguns que vão ter dias que eles não vão ligar a câmera. E aí, como que eu vou entender como que ele está se sentindo? Como que eu vou... Quais são as pistas ali de eu entender o que ele está falando sem ele estar falando alguma coisa. Então, é um desafio, assim, para a gente desenvolvendo essas habilidades. Mas como eu falei, né? Com o tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai conhecendo ali como que maneja, como que administra da melhor forma, né? É interessante essa questão, ainda só, não sei se a gente vai avançar nesse ponto, mas eu tive um caso, Giovana, de uma amiga, colega servidora, que ela teve um diagnóstico, eu não posso dizer que foi um diagnóstico errado, mas foi um diagnóstico que ela, durante muito tempo, ela estava num quadro de depressão, assim, e ela falou, né, que ela estava nesse quadro, só que isso dificultava muito o trabalho dela, e ela entrava com licença, depois entrava resultado. Depois ela conseguiu um outro diagnóstico que trouxe a questão da bipolaridade. E aí, para essa pessoa trabalhar, era muito difícil. E aí, hoje, os servidores, eles têm uma possibilidade que nós temos lá do PGD, né, que é o Programa de Gestão de Desempenho. E, cara, a maior alegria das pessoas agora foi exatamente ir para o PGD. Por quê? Porque por causa da bipolaridade, tinha dia que ela estava super legal. E aí, mas tinha dia que o negócio estava que ela não queria ver ninguém, né? Tinha essa questão do isolamento social, né, e tudo mais. E, cara, e eu fico muito feliz com ela que hoje ela está numa situação que, pô, legal. Aí ela faz o trabalho dela, continua sendo atendida também no online, mas assim, a vida dela assim, virou uma chave por causa dessa possibilidade do online. Então, eu acho que realmente veio, por isso que eu falei assim, dessa questão da contribuição positiva do online, porque nós temos esses quadros que, como você falou, é personalíssimo, né? A gente, eu ia falar professor, pastor, mas quando o senhor falou assim, eu acho que é um desafio maior também para o profissional, porque ele vai ter que ficar sacando, né, o que a pessoa, isso é muito doido, cara, assim, porque é igual a história da disciplina de quem vai fazer uma academia e de quem treina em casa. Tem gente que consegue treinar em casa, tem gente que compra os halteres, tem gente que pega aquelas planilhas, mas tem galera que, por exemplo, eu estava falando na situação do cardio, eu preciso sair para ir fazer o cardio fora, porque para mim parece que é melhor pegar, sair, ver gente, fazer alguma coisa, né? Isso é interessante, né? É entender que cada um tem as suas possibilidades ali, né? E o online trouxe isso, trouxe mais uma possibilidade para alcançar mais um grupo de pessoas. Então, como você falou, tem pessoas às vezes que estão num nível ali de depressão, estão deprimidas, num nível que elas não conseguem, às vezes, sair do próprio quarto. Então, essa pessoa, às vezes, não ia conseguir ir para uma terapia. Para ela ir para a terapia ia ser algo, assim, muito, muito desafiador. E talvez ela não iria. E ela não iria conseguir vencer aquilo ali. Mas com o online, a gente consegue trazer aquilo ali, encontrar a pessoa onde ela está. Então, claro que dentro do online, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de sair de casa e aquilo ali está trazendo prejuízo para a vida dela, a gente vai trabalhar estratégias para ir trabalhando isso, né? Desenvolvendo isso, ajudando ela a sair desse prejuízo.
mas a gente vai estar encontrando ela onde ela está para ajudar ela a tirar ela daquilo ali. Então, o online realmente traz essa possibilidade. Para mim, tem sido algo muito bom para mim, pessoalmente, profissionalmente, e eu tenho conseguido atender vários grupos de pessoas, tanto que estão aqui em Santarém, mas não tem tempo, por exemplo, por causa de trabalho, então tem que ser em horários fora do horário comercial, pessoas que não moram aqui em Santarém, pessoas que estão em outros estados, outras cidades, então tem sido realmente uma bênção, assim, ter essa possibilidade para ajudar essas pessoas. Legal. Giovana, e sobre na psicologia, acho que ela tem vários como eu vou falar, a ciência foi sendo formada por vários especialistas, né, renomados e com visões de abordagens diferentes. Acho que são várias, né, não vou pedir para você falar sobre todas, mas não sei se na formação de vocês ou depois de formada vocês vão optar por determinada abordagem e a forma de tratamento que vocês oferecem ao paciente. Como é que tem sido qual foi a sua escolha e fala um pouco sobre esse tipo de abordagem? Então, as abordagens, assim, só para explicar no geral, porque acho que pra gente que está estudando isso, é muito claro, é muito óbvio, mas para quem está fora não é tão óbvio, né? Mas dentro da psicologia, como você falou, ela foi construída com várias pessoas, né? Vários especialistas, vários cientistas, e cada um foi meio que desenvolvendo a sua forma de abordar os aspectos psicológicos e mentais. Então, comportamento, pensamento, emoção, tudo isso. Então, por exemplo, a gente tem o famoso Freud, que é o pai da psicanálise. Então, a psicanálise é uma abordagem da psicologia que aborda os aspectos psicológicos de uma certa maneira. Mas hoje tem várias abordagens psicanalíticas, de vários outros teóricos que se diferem um pouco de Freud. E, enfim, então tem vários tipos de abordagem que focam, às vezes, em aspectos diferentes. Então, a psicanálise vai ter muito esse trabalho com o inconsciente, com o passado, com a infância. Não só isso, né? Isso é reduzindo, né? Resumindo. Mas aí vai ter as comportamentais, que elas vão trabalhar o comportamento específico, elas são um pouco mais práticas nesse sentido. Tem as humanistas, fenomenológicas, tem vários tipos, né? A que eu atuo hoje é a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental. Então, ela está dentro dessa casa das terapias cognitivas. E nada mais é do que a TCC estudando como a cognição, ou seja, o pensamento, a forma como a pessoa pensa, se relaciona com o comportamento dela. Então, na TCC, a gente acredita que não é a situação em si que afeta e que destrava a tua emoção e o teu comportamento. Então, por exemplo, não é porque você bateu o carro que você está se sentindo nervoso e que você começa a chorar desesperado. Não é exatamente por causa disso, mas é a forma como você dá significado a essa situação. Então, é a forma como você pensa sobre essa situação. Porque, por exemplo, vocês dois poderiam estar exatamente no mesmo tipo de acidente de carro. Poderiam tá dirigindo o mesmo carro, na mesma rua, na mesma hora, ter batido no mesmo outro carro, né? Poderia ser igualzinho a situação. Mas, por exemplo, meu pai, né? Poderia pensar assim, não acredito que eu fiz isso, eu fui muito imprudente, agora eu vou ter que gastar maior dinheiro consertando meu carro, consertando o carro do outro, eu prejudiquei essa pessoa. Poderia pensar isso, começar a ficar muito nervoso e o comportamento dele seria ficar desesperado ali com a situação, ficar muito nervoso, tremer e tudo. E o Adilson poderia pensar, tipo, foi culpa minha, eu errei aqui, mas eu vou resolver. Eu vou dar um jeito pra pagar isso aqui e tudo, vou resolver. Acho que esse é o contrário. É só um exemplo, Mas aí eu ia pensar assim, esse carro não era pra estar aí. Tô brincando. Pois é, tô brincando. Mas, por exemplo... Anti-cancelamento, tô brincando. Mas talvez a reação minha fosse mais a isso, primeira. mais a primeira. Mas só um exemplo. Não, isso é verdade. Pelo que as você conhece. personalidades é diferente. Mas aí ele poderia, tipo, agir de uma forma mais racional, mais pé no chão, ir lá conversar com o motorista e tudo e resolver. Então a gente vê que a situação é a mesma coisa, mas o que muda é o pensamento. Isso. Então as reações são resultado
do pensamento. Mas, na verdade, isso tudo é um ciclo meio que sem fim. Então, por exemplo, eu penso uma coisa, eu sinto e eu me comporto de uma certa forma, esse meu comportamento vai gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento. Essa emoção vai gerar um outro pensamento, que vai gerar... Então, tudo isso é tipo um ciclo, que são coisas, então, interligadas, que estão sempre afetando uma outra. Então, na TCC, a gente vai trabalhar muito o pensamento, a forma como você pensa, a forma como você dá significado às coisas. Então, a gente acredita que nisso tudo, a gente tem, todo ser humano vai ter crenças centrais sobre a sua vida. Ou seja, são ideias centrais que ele baseia a vida dele. Às vezes ele não sabe que ele tem isso, mas todo mundo tem. Baseado nas suas experiências, na sua personalidade, na sua criação, enfim, muitas coisas. Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2, o segundo. Assistiu o 2, da ansiedade? Sim. Então, eu uso muito nas sessões, né? Quando eu estou explicando para os pacientes, né, o que é a TCC e tudo, o que são essas crenças centrais, eu uso muito esse filme porque, não sei se vocês lembram, mas a Alegria, ela vai pegando algumas memórias que ela considera bem importantes e ela desce naquele elevador e joga lá naquele riozinho, né? E aí você vê que quando ela faz isso, tem tipo uma árvorezinha que nasce assim e que a Riley fala assim, eu sou uma boa amiga. Então, essa é uma crença central que a Riley tem sobre a vida dela. Ela é uma boa amiga. Então, os pensamentos dela, os pensamentos automáticos que a gente chama, que são esses pensamentos que a gente reconhece, eles geralmente, quando ela tá nesse contexto de amizade, de relacionamento, vão ser pensamentos relacionados a essa crença central que ela tem. Eu sou uma boa amiga. Então, mesmo que talvez ela tenha um problema com uma amiga dela, provavelmente ela não vai ter um pensamento tão disfuncional, tão ao contrário disso. Porque ela vai, lá no centro da mente dela, ela acredita que ela é uma boa amiga. Então, mesmo que haja situações difíceis e tal, mas no geral ela vai estar pensando assim. Então, a gente trabalha muito com essas crenças centrais, que a gente acredita que tem tanto crenças centrais que são funcionais, que são adaptativas, ou seja, tipo essa da Riley. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa digna de ser amada, eu sou uma pessoa competente, eu consigo. Mas... Agora, você consegue ajudar a pessoa a identificar isso? Isso, sim. E é isso que a gente trabalha na terapia cognitiva. Podia me ajudar tem um também. Questionário aí. Tem um questionário aí. Em casa não funciona. Santo de casa. Eu acho que o maior desafio da... Mas ela deve me falar e eu não levo fé. Não, então, assim, a gente... Na terapia, a gente ajuda a pessoa a identificar isso. Então, por quê? Porque se a gente se eu só falar assim, ó... que eu não terminei de falar, né? Mas tem as crenças disfuncionais. Então, geralmente, elas vão cair nesse grupo de... Eu sou incompetente, eu não sou digno de ser amado, eu não tenho valor, eu não sou uma boa pessoa. Elas têm esse grupo, não são só essas, mas na TCC clássica, eles meio que falam desses 3 grupos principais. Mas se eu chegar, por exemplo, no Adilson e falar, Adilson, você tem tal crença, e só falar isso pra ele talvez se identifique, ele talvez consiga perceber uma coisa ali, mas essa mudança não vai partir dele. Então, geralmente quando a gente chega numa pessoa e fala pra pessoa assim, ó, você tem que fazer isso porque eu acredito nisso e nisso e nisso, a pessoa pode até mudar uma coisa ali, mas aquilo ali não vai assimilar na mente dela, porque ela não gerou aquela resposta. Então, na terapia, a gente leva a pessoa a chegar na resposta que ela precisa chegar. Então, claro que a gente vai ajudar, a gente vai trazer, às vezes, uma devolutiva ali pra pessoa, falar, tipo, ó, a gente tá observando que tem esse padrão de pensamento aqui que pode sinalizar isso aqui. E ajudando a pessoa a descobrir isso. Eu tô lendo... desculpa. Eu tô lendo um livro chamado Super Comunicadores. É o mesmo autor do Poder do Hábito. Uhum. Aí, inclusive ontem, eu tava lendo sobre isso. Que ele tava contando um caso, né, hoje esse cara é um super especialista, acho que ele é da área de psiquiatria ou psicologia, super renomado, mas a abordagem que ele faz hoje, que ele dá aula em universidades muito renomadas nos Estados Unidos, foi de uma experiência dele mesmo, que ele se tornou assim, um adolescente bem rebelde,
né? Tinha uma família legal, assim, mas ele começou a ter comportamentos que ele não ouvia o conselho dos pais. Ele não ouvia o conselho de ninguém, ele não queria ouvir. Ele fazia besteira, os pais iam falar, ele falava assim, meu pai não entende como é ser um adolescente e tal, então ele não ouvia. E na verdade, como o livro é sobre supercomunicadores, esse capítulo fala sobre o poder de ouvir as pessoas, né? Então conta o caso dele mesmo. E quando ele sofreu o segundo acidente de carro, sendo ainda adolescente, nos Estados Unidos, Sim. começa a dirigir cedo, né? 10 anos, eles têm permissão para dirigir. E alcoolizado, era o segundo acidente, porque ele estava alcoolizado, ele estava bebendo e tal. E o pai dele resolveu pedir ajuda, porque ele já não ouvia ninguém e não mudava comportamento. Ele pediu ajuda de uma psicóloga. E ele fala que a grande mudança que veio não foi porque a psicóloga ou a pessoa que está fazendo terapia, ela nunca aconselhou ele a nada. Nunca aconselhou a nada. Porque todo mundo, quando vinha aconselhar. O pai vinha falar, quando eu era adolescente, eu também tinha essa sensação de poder, e eu fazia, mas eu quebrei minha cara. Quando o pai dele falava isso, ele bloqueava. Porque ele falava assim, meu pai não sabe o que está falando, não sabe ele não sabe o que eu estou sentindo. Então ele queria, por mais que o pai quisesse ajudar, ele bloqueava. Mas a terapeuta teve sucesso com ele porque só fazia perguntas para ele. Por que você tem bebido dessa forma? Porque aí começa a fazer. E falou que foi isso que despertou a capacidade dele ouvir as pessoas. Acho que faz sentido sobre isso. Dentro da TCC tem uma técnica que a gente usa muito que chama questionamento socrático, que é baseado ali na filosofia de Sócrates, mas muda um pouco porque Sócrates ele questionava as pessoas para levar as pessoas à resposta que ele queria, que ele acreditava que era verdade, né? Isso, que era a verdade que ele acreditava. Ele ia conduzindo... são as chamadas perguntas retóricas. A pergunta que você já induz a resposta. Isso, né? Mas na terapia a gente não faz exatamente assim. Pô, gente é inteligente, né? Rapaz, eu acho entrou em filosofia. Eu acho que a gente consegue. Só que assim... acabou aqui, ué. Rapaz, no final, bora ver a nota que ela vai dar pra gente, né? Porque eu não sei se tu sabe, mas a gente tá sendo analisado desde o início. Mas como eu convivo com ela, então já tem toda a leitura, sabe? Mas, aí na terapia é um pouco diferente porque a gente não quer levar a pessoa a uma resposta que a gente tem. Por isso que... Mas que ela precisa, isso, exatamente. Ela precisa encontrar a resposta que ela precisa, que ela acredita que é verdade. Por isso que, por exemplo, na terapia, a gente não coloca como psicólogo a nossa opinião, a nossa crença, a nossa religião, os nossos valores. Porque a gente não tá levando a pessoa a acreditar naquilo que a gente acredita sobre o que é certo e errado. A gente está tentando levar a pessoa aquilo que ela define como certo e errado. Assim, entenda que tem casos e casos, né? Mas, assim, a gente nunca vai levar a pessoa para o nosso caminho. Então, esse questionamento é justamente, assim, para a gente tentar entender o que a pessoa está pensando e ela entender o que ela está pensando. Porque, às vezes, a gente pensa em uma coisa e a gente acha que aquilo pronto acabou. Mas se a gente for desvendando aquilo ali, se a gente for, tipo, tá, mas o que isso significa? Se isso aqui fosse verdade, o que isso aqui significa sobre você? E a gente vai, tipo, questionando, a gente chega num pensamento que às vezes revela essa crença nuclear. A gente chega nesse pensamento que aparentemente parece que não tem nada a ver com o primeiro lá que ela falou. Mas ela olha e fala assim, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, eu acredito nisso. Então assim, essa questão de ir respondendo as perguntas e tudo mais, eu lembrei muito daquele filme, eu acho que é O Incrível Mundo, A Vida Secreta de Walter Mitty, que aí ele, no filme ele vai buscando, é uma jornada, eu acho que a ideia, um pouco que você está, não é a ideia, que é na verdade a abordagem que você está falando, eu acho que identifica muito com essa questão, e é interessante que enquanto você falava, eu sei que a gente não pode misturar, e eu acho que esse também é um desafio teu, não misturar a fé, né, com o atendimento, mas nós aprendemos que nós precisamos ter um filtro, né, do nosso comportamento, que é a palavra, né, que o que a Bíblia diz, a gente sempre fala, o que a Bíblia diz que eu sou, né, tem até aquele filme também, Mais que Vencedores, que falam muito sobre a menina que ela é corredora e tudo mais, e aí a pessoa diz, não, leia Efésios 1,
que aí você vai aprender o que Deus fala de você. E eu acho que tem isso também, e ainda mais para nós cristãos, né? Que nós precisamos, por exemplo, uma reação dessa, né? Não, eu sou incompetente, a Bíblia diz que eu sou incompetente, né? E aí eu lembrando também, isso, gente, assim, porque eu estou pensando várias coisas ao mesmo tempo, que o Greg Kushel, eu ouvi uma pregação semana passada que ele fala isso, que ele foi para um especialista de performance, na verdade era o terapeuta dele, e ele disse, não, você não é obsessivo, mas você tem uma visão muito de excelência, né, que você precisa, e a terapia também vai ajudar isso, né? Você descobrir que às vezes não é como é o nome? Não é uma doença. Não é uma doença. Não é só por doença. Não é só por doença. Isso você falando primeiro da Bíblia, né, e tudo. Então, a TCC é conhecida como uma terapia baseada em evidências. Então, ela busca evidências para justamente fazer o tratamento. Então, o que isso significa? Significa que nem todo pensamento que a gente tem é verdade. Só que a gente leva como verdade porque ele está na nossa mente. Então, às vezes, se esse pensamento aparece, e às vezes se ele aparece várias vezes, parece que ele é mais verdade ainda. Então, por exemplo, se alguém pensa que é incompetente, ela acredita naquilo ali como uma verdade absoluta, às vezes. E leva isso para a vida dela. E aí, o que a gente faz com esse pensamento? A gente começa a questionar ele e a gente, às vezes, coloca ele numa balança para ver, tá, mas quais que são as evidências a favor desse pensamento? Tipo assim, provas concretas que comprovam que esse pensamento é uma verdade. Eu fui mal na minha prova e eu não consegui passar no trabalho que eu queria. Tá, mas isso realmente é uma pessoa incompetente? É só isso que considera ela uma pessoa incompetente? Ela não conseguiu uma nota, às vezes, tão boa e tal. Então, aí, quais que são as evidências contra esse pensamento? Eu tenho um bom trabalho, no geral eu consegui me formar, eu consegui conquistar tal coisa. E a gente vai colocando nessa balança porque a gente não quer um extremismo. Então, não é uma psicologia que trabalha nem o positivismo extremo, nem o negativismo extremo. Então, de eu pensar que ou eu sou totalmente incompetente, ou que eu sou a pessoa mais competente do mundo. Porque muitas vezes nenhum dos dois é a realidade. Então, a gente quer ajudar a pessoa a chegar na realidade e ela acreditar naquilo ali. E às vezes, se a realidade, de uma certa forma, não é tão promissora, pode ser um pouco negativa, então o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? O que a gente pode trabalhar em cima dela? Então, entra nisso, de que a terapia, ela não vai ser só esse espaço para uma pessoa que tem um transtorno, uma pessoa que está no pior momento da vida dela. Ela é esse espaço também, mas não é só isso. Ela é um espaço, às vezes, para uma pessoa que, cara, não estou conseguindo me comunicar direito com a minha mulher. Não estou conseguindo administrar o estresse do meu trabalho. Não estou conseguindo subir esse nível aqui no meu emprego, e não é por causa da situação no meu emprego, é porque eu, de uma certa forma, estou meio bloqueado. Como que eu posso pensar melhor sobre isso? Então, é para essa pessoa, assim, que quer desenvolver estratégias, quer se conhecer mais, mas não só nesse... Não é um papo místico do autoconhecimento, de autoconhecimento e tal. Não é só isso. Isso, mas é você, você realmente entender como que você pensa e se a forma como você pensa e como você reage às coisas é uma forma que tá te beneficiando ou não. É uma forma que é funcional ou não. E aí, se não for funcional, o que a gente pode fazer para tornar ela funcional? E aí, muitas pessoas vão primeiro reconhecer o comportamento ou a reação que ela tá tendo ali. Eu tô tendo muita briga com a minha esposa, os meus amigos estão se afastando de mim, eu não tô indo bem no trabalho. Eu vou perceber essas coisas externas. E aí, na terapia, a gente vai levar essa pessoa a perceber que o externo, muitas vezes, não é o problema principal. O problema é a forma como eu tô pensando, e aí tá influenciando esse externo. Então, a gente começa, e eu falo pros pacientes, né? São pequenos passos. Porque, às vezes, a pessoa entra na terapia e ela já quer uma resposta... instantânea, como se fosse, por exemplo, tomar um medicamento. Que nem com medicamento é uma resposta instantânea, muitas vezes. E aí eu falo, para não desistir, para você não se desanimar, são passos curtos, muitas vezes, mas que a gente está caminhando para um lugar, com um objetivo de trazer qualidade de vida para a pessoa, de melhorar as habilidades dela, enfim, daquilo que a pessoa define como objetivo para ela dentro da terapia. Então, a gente trabalha dessa forma. Ok. A gente vai fazer agora um intervalo. Peço que você permaneça. Assim, o papo está muito legal. É um assunto muito interessante mesmo. E vamos prosseguir no próximo bloco
o Adilson vai ter que sair para os seus compromissos profissionais, familiares. A gente mudou um pouco o horário da gravação hoje, isso. então vai ter esse prejuízo do Adilson não permanecer no segundo bloco. Você quer se despedir, então? Não, eu quero agradecer mais uma vez e dizer, Giovana, cara, sem dúvidas, assim, eu tive um insight aqui, quando você estava falando, eu falei, meu Deus do céu, cara, Giovana é extremamente inteligente, extremamente competente, é incrível como ela comunica isso de uma forma... Cara, parabéns. É uma honra ter você aqui, a profissional Giovana, né? Porque a gente tem a amizade da Giovana, tem o contexto da igreja, mas ver você falando com tanta propriedade, com tanta propriedade da tua área, assim, deixa a gente muito feliz e nossa, que incrível. Obrigado por você ter vindo estar aqui com a gente. Mas a gente continua o programa, a gente tá? vai continuar. Ele que vai sair. Essa é só a minha despedida, tá? Para o próximo bloco, gente. E obrigado a todos vocês que estão sempre com a gente. Obrigado aos nossos parceiros também, né? Antes de sair, lembrar a nossa parceria, o do Glauber, né? Salvador Esportes, né? Massa Mix, Núcleozinf e Move, né? No melhor internet, né? No melhor provedor de internet da região. Se você está nos assistindo pelo YouTube, é por causa da Move. E é isso, gente. Até a próxima. Próximo bloco continua aí. Voltamos daqui a pouquinho. Valeu. Estamos de volta aqui no ANW Podcast e hoje estamos com a Giovana Pedrosa. Se você não estava desde o início, quando eu apresentei, a Giovana é minha filha. E a Giovana está aqui como psicóloga. O primeiro bloco foi muito legal. Então, se você não conseguiu assistir, o YouTube tem o programa completo. Você pode voltar do início e assistir aquilo que você tenha perdido agora, né? E foi muito... Desenvolvemos sobre a psicologia, sobre alguns aspectos da abordagem e várias questões que você vai certamente se interessar bastante. Mas, Giovana, eu queria, dando continuidade na conversa, queria que você falasse um pouco, né? Porque quando você começou a oferecer o seu serviço como psicóloga, você está trabalhando, claro, seu posicionamento nas redes sociais, e criou uma estratégia de comunicação pegando trechos de seriados, séries conhecidas da Netflix, Amazon e outros streams, e de filmes também, e pega uma cena escolhida e você faz uma análise psicológica a respeito daqueles personagens ou daquele fato em si. Da onde veio essa ideia? Porque eu acho que eu não tinha visto ainda outro psicólogo fazendo dessa forma, apesar que eu não acompanho tantos psicólogos assim. Mas de onde veio a ideia e como se tem sentido assim, os resultados e se você já acha que tem sido uma boa estratégia para você. Então, foi engraçado porque desde a faculdade eles falavam pra gente criar uma rede social profissional ou transformar a nossa rede social em profissional para divulgar o trabalho e tudo, né? Mas eu sempre fui meio assim contra, eu não queria fazer porque eu achava muito repetitivo o conteúdo de psicólogo na rede social, assim. Sempre achei muito... sei lá, parecia que não tinha meio que pra onde ir, porque tinha tanto profissional e basicamente o conteúdo é o mesmo, assim. 5 sinais de que você tá com ansiedade ou algo assim do tipo. E aí, mas quando eu formei, né, precisei começar a trabalhar e por conta própria, basicamente, então eu precisava trabalhar isso. Então, quando eu criei a conta, eu liguei pro meu irmão, né, o Lucas, e eu comecei a conversar com ele sobre isso, assim, pedindo ajuda dele de ideias. E aí ele me deu essa ideia de fazer um conteúdo diferenciado falando sobre esses temas. Então, pra não ficar tão repetitivo, porque esse era meu medo, era, tipo, ficar no óbvio. Mais do mesmo. Isso. Então, já que eu sou uma pessoa, pessoalmente, eu gosto muito de assistir televisão, de assistir filme, e eu sempre gostei de assistir filme e televisão
meio que analisando o que acontece, pensando sobre aquilo ali, refletindo e tal. Tanto que na faculdade, quando a gente tinha que fazer isso, eu gostava muito. A gente assistiu muito filme. Não sei se a gente chegou a assistir série, mas a gente assistiu muito filme pra analisar e tudo, então eu gostava muito. E aí conversando com ele, a gente desenvolveu essa ideia de pegar personagens, de pegar cenas de filme, de pegar cenas de série e tudo, pra poder... E aí criar um conteúdo em cima disso. Então não é só isso que eu tenho feito hoje. Na verdade, até os últimos conteúdos que eu fiz não são exatamente relacionados a filme e série, mas é algo que eu gosto de fazer. Então é algo que, assistindo uma série, ou às vezes lendo um livro, até às vezes lendo a Bíblia, eu consigo ver aspectos psicológicos que é legal de trabalhar, porque as pessoas se identificam. É algo assim, que eu não tô pegando o exemplo de alguém, e nem é um exemplo que não existe. Então é uma coisa assim que a pessoa conhece, um personagem que a pessoa sabe, a história do personagem, tudo, sabe o que acontece naquela cena. Gera esse sentimento ali de identificação, então, de familiaridade, né? Ela é familiar com aquilo ali, com aquele personagem, com aquela série, com aquele filme. E ela consegue, de uma forma prática, de um exemplo, entender aquele aspecto psicológico. Então eu já tive respostas muito legais, assim, de pessoas que falaram assim, nossa, eu gostei muito dessa análise, de você pegar a série, filme e falar sobre os assuntos e tal. Eu já tive várias respostas que eu não esperava ter respostas assim específicas nesse caso, mas muitas pessoas até próximas de mim falam isso, né? E foi uma boa maneira de conseguir captar alguns clientes, assim, das pessoas, de me posicionar como psicóloga, mas de uma forma não tão óbvia como normalmente é dentro da área, né? A gente pode colocar algum desses filmes no programa? Dos vídeos? Agora? Pode. Quer indicar algum? Tem um que eu gostei muito, que é o de Tolerância ao Desconforto, que eu pego de um filme que não é tão conhecido, mas é meu filme preferido, assim. Ele é conhecido, mas eu acho que no nosso meio ele não é tão conhecido, que é um filme... O nome dele é Adoráveis Mulheres, ele é baseado num livro, e eu falo sobre tolerância ao desconforto. Então eu pego 2 cenas desse filme pra ilustrar esse aspecto psicológico que a gente trabalha dentro da terapia. Então ele é um vídeo legal. A gente podia falar, inclusive, sobre tolerância ao desconforto, sobre o que tá hypado agora, que é o Diabo Veste Prada. Sim. Acho que tem a ver, né? Sim. Assim... Não sei como é que vem o segundo filme, mas o primeiro é muito... Sim, tem muito aspecto disso da menina ter que se adequar e se tornar uma ótima profissional ali, de acordo com uma exigência altíssima, chega abusiva, né? Isso. Da chefe, mas ela acaba se saindo bem. Isso. Quando a gente fala da tolerância ao desconforto, a gente tem que ter uma linha ali do limite, né? No sentido assim, de que você não vai tolerar tudo o que é desconfortável, porque tem situações igual, por exemplo, dela, que num caso de um chefe abusivo, você não precisa se submeter àquilo ali, só porque você precisa tolerar aquilo ali. Mas quando a gente fala de tolerância ao desconforto, é porque muitas pessoas acreditam que se algo é difícil, se algo é desconfortável, então eu preciso evitar aquilo ali, eu preciso fugir daquilo ali, eu preciso fazer ao contrário daquilo ali, porque se algo é difícil, então não é bom, não é certo. Mas essa não é uma verdade, não é um pensamento, como a gente falou, né, baseado em evidências. Então, eu preciso levantar as evidências para me mostrar que, por mais que seja desconfortável aquilo ali, tendo em vista o longo prazo, então, tendo em vista os benefícios que aquilo ali pode me trazer, eu tenho que desenvolver uma tolerância ao que está desconfortável naquele momento. Então, teve até um carrossel que eu fiz depois desse vídeo, que fala basicamente isso, assim, tendo em vista o resultado no futuro, talvez o desconforto atual seja mais tolerável. Então a gente cria essa estratégia, essa habilidade de você conseguir considerar não só aquilo que está no presente hoje, que está te causando um certo tipo de desconforto, de dificuldade, mas a gente também leva em consideração o que pode acontecer, o que pode resultar disso aqui se eu tolerar isso aqui, se eu não desistir. Então a gente vai trabalhar muito com pessoas que talvez tenham essa facilidade para desistir, para abrir mão das coisas e tal. Então, por exemplo, nesse vídeo, né, que eu falo, eu pego uma cena que é logo do começo do filme, que é a personagem principal, ela é escritora, mas ela escreve pequenas histórias para um jornal. E
ela se torna amiga de um professor e esse professor lê essas histórias. Ela dá pra ele ler, pra pedir o feedback dele e tal. E aí ele fala assim, eu não gostei muito, eu não acho que essas histórias são muito boas e tal. E na hora ela se sente muito ofendida, porque ele criticou ela ali. E aí ela acaba cortando o relacionamento com ele, fala que a opinião dele não importa e tudo, e não fala mais com ele, assim, rejeita ele. E na verdade, quando a gente vai passando o tempo no filme, a gente vê que ela até para de escrever por causa disso. Quando ela teve essa crítica dele, ela para de escrever completamente, porque aí ela acredita assim, ela fala, ninguém quer ler minhas histórias. Então ela cai nessa ideia de que talvez ela não é boa o suficiente. E aí ela vai tendo esses comportamentos que refletem esse pensamento, a partir desse desconforto que ela teve. Mas se eu tenho uma tolerância para o desconforto, então se eu tolero, eu vou aprender a tolerar essa crítica, essa dificuldade. E olhar para isso e ver, tipo, se faz sentido essa crítica dele. E se faz sentido, o que eu posso mudar dentro da minha realidade. E aí, talvez, ela não precisaria ter parado de escrever. Ela poderia ter continuado e ter melhorado. Mas porque ela não tinha, talvez, essa habilidade de tolerar esse desconforto da crítica, do confronto, ela acabou abrindo mão de uma coisa que ela gostava, que era o que ela era, né? Naquele momento. Então, é basicamente isso. E aí, em Diabo Veste Prada, basicamente a personagem passa por isso, só que o dela é diferente, claro, porque a chefe dela é uma chefe muito autoritária e muito difícil de lidar, e no final ela acaba saindo do emprego, porque ela percebe isso, né, ela percebe assim que não vale a pena, mas a vida dela muda naquele emprego, porque ela tolerou aquilo ali, de uma certa forma. Assim, a gente tem a visão que teve resultados ali não tão saudáveis, mas foi uma fase que ela passou que ajudou ela a colocar a vida dela em perspectiva e mudar aquilo que ela precisava mudar, consertar aquilo que ela precisava consertar e talvez voltar para aquilo que ela precisava voltar. Então a gente vê, por exemplo, que o relacionamento dela acaba. Por quê? Porque ela viu que no momento difícil o cara não foi... não fazia sentido para ela, porque ele não estava dando o suporte que ela precisava. A gente vê que, por exemplo, a forma dela se portar, se vestir, muda, porque ela percebe que ela pensava errado. Que ela pensava que só porque ela era uma escritora, a forma como ela se vestia não importava, a imagem que ela passava. Mas aí ela aprende que não, que importa, então ela muda. Mas tem coisas que ela volta, porque, por exemplo, ela percebe que aquele ambiente ali não é o ambiente certo para ela, é um ambiente que custa muito. Então ela sai daquele ambiente, mas ela se deixou pegar os benefícios que ela teve ali daquele E também aprende difícil. sobre que a questão esse desconforto, essa pressão acaba obrigatoriamente fazendo a pessoa se desenvolver. Sim. Né? Tem até uma frase do pastor Ibe que eu acho, né, que a pressão gera poder, né? Uhum. Então, ela se desenvolveu muito porque Sim. ela estava muito sob pressão, ela teve Sim. que crescer em vários aspectos. A questão dela se posicionar profissionalmente, dela ser muito competente, desenvolver habilidades que ela nem sabia que tinha. Aquela parte do filme que ela tem que decorar todos os nomes dos convidados lá. Talvez o relacionamento era... A pessoa, o namorado dela não tinha a mesma ambição que ela passou a ter profissionalmente, Sim. várias questões. Assim, a pressão, o momento difícil, se eu tenho a forma adequada de ver e de lidar com aquilo ali, eu posso ter muitos benefícios daquilo ali. Mas se eu tô no momento de pressão, no momento difícil, e eu não tenho essas habilidades desenvolvidas, eu não tenho essa capacidade de lidar com aquilo ali, talvez vai só me causar prejuízo. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que a gente trabalha dentro da terapia, porque a gente sabe que na vida vai ter muitos momentos difíceis. Não tem como a gente viver fugindo da dificuldade, do sofrimento, do problema. Não tem como, porque uma hora ele vai nos alcançar. Então, ao invés de eu viver evitando e sendo surpreendido quando o problema consegue me alcançar, e aí eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer, eu vou desenvolver um número de habilidades de resolução de problemas, de regulação emocional, de controle de pensamentos, de reestruturar a minha forma de pensar. Eu vou desenvolver várias coisas que envolvem isso, para quando o momento difícil vier, ele pode me afetar. Eu posso me sentir frustrada, eu posso me sentir triste, mas isso não vai me desestabilizar totalmente. E eu vou conseguir trabalhar a partir disso aí. Tipo, eu vou conseguir evoluir dentro disso aí. Então, ter
ter o preparo emocional, mental, comportamental para lidar com os desafios da vida, né? Isso. Então a gente vai colocar agora um dos filmezinhos da Giovana, esse que ela citou, e já seguimos no programa. Você sabia que você não precisa parar só porque está se sentindo desconfortável? Are you upset? Of course I'm upset. You just told me you didn't like my work. I thought you wanted honesty. Yes, I do. Has no one ever talked to you like this before? Yes, I've been rejected plenty of times. Do you have anyone to take you seriously, Joe, to talk about your work? Joe, your reaction indicates that My you must think there reaction is some truth in it. indicates that you are a pompous blowhard. A tolerância ao desconforto é a habilidade de lidar com situações, pensamentos, emoções desagradáveis sem ser controlado ou inutilizado por eles. Quando essa habilidade não é desenvolvida, a tendência é recorrer à evitação ou à supressão como forma de regular esse desconforto. Então, comportamentos como fuga, se calar, desistir ou até adiar são normais dentro desse contexto. Então, o nosso exemplo de hoje é a personagem Joe do filme Adoráveis Mulheres, que quando recebe uma crítica do professor sobre os seus textos, ao sentir o desconforto da crítica, ela acaba se fechando completamente e fugindo da situação. I don't have any new stories. Why not? Haven't written any. You have a pencil and paper. Sit here and write me something. I can't. I don't think I can anymore. Why? It's just no one even cares to hear my stories anyway. Mas, em contrapartida, as pessoas que desenvolvem essa habilidade de tolerância ao desconforto, elas se tornam mais dispostas a enfrentar situações difíceis sem recorrer automaticamente para a evitação. E é aqui que entra outro conceito, que é a flexibilidade psicológica, que é essa capacidade de se adaptar a situações, emoções e comportamentos de forma efetiva e adequada, sem se prender a um único padrão de resposta. Então, ao invés de agir no piloto automático e fugir da situação, a pessoa sente e aí escolhe como ela vai responder. E essas habilidades, elas são trabalhadas dentro do processo terapêutico cognitivo-comportamental. Na terapia, você não aprende a não sentir. Você aprende a lidar com as situações difíceis da vida sem se perder nelas. Giovana, outra coisa, outro aspecto também que você está trabalhando, né, começando a se preparar para isso, com a obrigatoriedade agora das empresas se adequarem à chamada NR1, que, se eu não me engano, trata do cuidado da saúde mental dos funcionários. Não sei se é exatamente sobre isso, mas essa questão da saúde e do trabalho, né, dos funcionários, essa preocupação que as empresas têm que ter. E, o pouco que eu tenho visto sobre isso, as empresas vão ter, obrigatoriamente, que ter ações de prevenção a esses danos emocionais. Você pode explicar melhor com seus funcionários. E você está se preparando e já tem um projeto para entregar para as empresas a respeito disso na tua área de psicologia. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, a NR1, ela é essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que cuida dessa parte da saúde e da segurança do trabalhador, de uma forma geral, e do gerenciamento de forma geral, riscos. não é só mental. Não, e tem o gerenciamento de riscos dentro do trabalho. Então, a NR1 é uma norma muito conhecida para quem está no meio do trabalho, né, nesse meio de negócios, porque toda empresa, todo negócio tem que estar de acordo com essa norma, especialmente no programa que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a empresa tem que ter esse programa para gerenciar os riscos que existem no trabalho. Então, cada empresa, cada trabalho vai ter ali os tipos de riscos que tem naquele ambiente de trabalho. E nesse ano de 2026, está entrando agora em maio, a gente está no início de maio, né, quando esse programa for sair, então para estar entrando em vigência essa parte da regulamentação, que é dos riscos psicossociais. Então, antigamente não era uma parte da norma gerenciar os riscos psicossociais, hoje já vai ser.
Então, A partir de maio agora aparece, né? Isso, é para ser a partir de maio. Na verdade, essa regulamentação era para ter entrado ano passado, em 2025, só que as empresas, os empresários conseguiram fazer uma ação para atrasar, né? Para dar esse ano de preparação para poder entrar em vigência agora em maio. Então, da mesma forma como as empresas têm esse programa de gerenciamento de riscos de segurança no trabalho, então, tipo, risco físico, né, de ergonomia, dessas coisas. Então, agora também ele vai ter que ter esse programa de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, o projeto que eu estou desenvolvendo, ele é complementar ao programa de gerenciamento de riscos. Ele não é um programa de gerenciamento de riscos, mas ele é complementar, porque ele entra como uma ação preventiva aos riscos. Então, a gente entende assim que a gente não deve só trabalhar com os riscos de uma forma reativa. Então, quando a gente fala Depois que a pessoa está toda Isso. baleada já. Isso, quando a gente fala, por exemplo, de riscos físicos, por exemplo, lá na catedral, na construção, né? A empresa que está cuidando, ela não vai trabalhar só com o gerenciamento de riscos depois que um acidente acontecer. Ela vai trabalhar de uma forma preventiva, ou seja, ela vai ensinar o trabalhador lá a usar os equipamentos, ela vai mostrar que equipamento o trabalhador tem que usar, ela vai dar treinamento de segurança do trabalho, de higiene, ela vai dar, enfim, ela vai dar várias ferramentas para o trabalhador se prevenir do acidente. E aí, se o acidente ainda se acontecer, se o risco ali realmente se tornar algo real, aí a empresa vai ter também essa outra parte do programa, que é gerenciar esse período que aconteceu. Mas, então, esse projeto que eu estou desenvolvendo, entra nessa parte de prevenir. Então, por quê? Porque a gente precisa entender que não adianta a gente só agir de uma forma reativa às situações. Então, o meu colaborador teve burnout, aí eu tive que afastar ele, e aí agora sim eu vou dar um espaço para ele lidar com o burnout. Não, se eu dou um espaço para o trabalhador processar o estresse dele antes, para ele aprender a ter, como a gente tem falado, né, dessas ferramentas, essas habilidades de lidar com o estresse, de lidar com as emoções, eu estou prevenindo esse trabalhador de desenvolver esse transtorno, essa dificuldade. E aí, eu, como empresa, não vou ser tão afetado. Porque a gente sabe que quando um trabalhador está doente, e quando um número de trabalhadores estão doentes, a empresa adoece junto com eles, porque a produtividade cai, os custos aumentam, porque eu tenho que, às vezes a pessoa sai do trabalho, eu tenho que ter todo um processo de contratação de novo, isso gera custo. A pessoa está fora do trabalho dela e eu talvez ter que colocar um substituto ou ficar sem aquela pessoa, gera custo. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de olhar para esse custo, que na verdade é um investimento, mas ela precisa ter essa comparação de que se eu não tenho esse cuidado preventivo, eu vou ter esse custo depois. E talvez me custe mais ainda, seja mais difícil para, como empresa, lidar com aquela situação ali. E é algo muito atual isso, assim, muito presente no meio do trabalho hoje, porque 2025 foi o ano que o Brasil bateu o recorde, e ele bateu o recorde de 2024. Cada ano, então, tem aumentado. Isso, tem aumentado. Ele bateu o recorde de afastamento do trabalho por transtornos mentais. Hoje, o transtorno mental juntando ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, meio que ocupam o segundo lugar do ranking de afastamento de trabalho no Brasil. Então, só em 2025, acredito que houve uma média de 500 mil afastamentos por causa de saúde mental dentro do trabalho. Então a gente vê que não é uma realidade distante, não é um número que nós estamos projetando para o futuro, é algo real. Então é algo que tem afetado as empresas hoje, e se a empresa não agir de uma forma preventiva, é algo que tende a piorar, é algo que tende a agravar e prejudicar a própria empresa, né? Isso. Mas assim, na prática mesmo, eu penso que você vai analisar a empresa e ver a necessidade dela, mas basicamente o teu plano é oferecer o que de fato para as empresas para oferecer essa prevenção. Sim. Aos funcionários. Então, o projeto se chama Mente e Trabalho, e essa é justamente a ideia de relacionar a mente e o ambiente de trabalho. Então, o programa
ele tem 3 pilares. O primeiro pilar são os atendimentos confidenciais. Então, eu não estaria trabalhando dentro da empresa como uma psicóloga organizacional ou dentro dessa parte de RH, de seleção e recrutamento de pessoas, de avaliação. Não é isso, mas é essa parte de oferecer um espaço para a pessoa ter um atendimento. Então, ela ter esse acompanhamento psicológico. Claro que lá a gente vai estar trabalhando aquilo que envolve o trabalho. Não necessariamente só coisas que estão no trabalho, mas, por exemplo, situações em casa que estão afetando o meu trabalho. Então, esses atendimentos confidenciais, então são atendimentos psicológicos, oferecidos ali meio que pela empresa. A empresa vai estar disponibilizando isso para os funcionários. E aí o funcionário vai ter esse espaço onde ele vai ser acolhido, mas também onde, como eu tenho falado, né, desde o início, que é a visão da TCC, onde vai ser também desenvolvido habilidades para ele lidar com as situações que ele está enfrentando. Então, por exemplo, numa empresa onde tem muito atendimento ao público, a gente sabe que tem muita dificuldade às vezes, o trabalhador de saber regular suas emoções, porque o público, muitas vezes, não sabe regular a emoção. Então, eles chegam lá com raiva e falam o que pensa e tal. Se o trabalhador não consegue regular bem as emoções dele, pode ser que um dia ele chegue ali no topo e revide ali. Como já teve empresas que eu soube, em uma das reuniões, uma gestora me falou que numa das empresas dela, eles tiveram uma briga física entre uma trabalhadora e uma cliente. Que uma cliente veio muito brava com a trabalhadora e a trabalhadora entrou nessa briga com ela. Então, a gente trabalhar essas habilidades para ajudar esse trabalhador na vida pessoal e na vida profissional. Enfim, e aí é confidencial. Então, é algo que não vai ser exposto para a empresa. Mas aí, a partir desses atendimentos, a gente consegue ter um certo diagnóstico de como que a empresa está. Então, por exemplo, eu tive atendimento com vários funcionários ali naquele mês, sei lá, 10 funcionários naquele mês. E pelos atendimentos eu consigo perceber que falta comunicação ali na empresa, eu consigo perceber que tem certos setores que estão com pontos ali de pressão que precisam ser trabalhados, coisas que precisam ser supervisionadas. Então, a partir disso, com esses dados agregados, sem expor ninguém, sem quebrar a confidencialidade dos atendimentos, mas a partir assim, desse diagnóstico geral, trabalhar com o RH para trazer essas intervenções organizacionais para o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se eu percebo que tem um problema de comunicação ali no setor, sem expor ninguém, sem colocar ninguém ali, a gente talvez pode fazer um treinamento geral dentro da empresa sobre como se comunicar de forma eficaz. Então, a gente tem essa forma assim, de analisar, de novo, sem quebrar o sigilo, né? Que o sigilo, dentro da psicologia, é um pilar, especialmente pelo nosso código de ética, tanto para nos assegurar quanto para assegurar o próprio paciente. Então, esse sigilo nunca vai ser quebrado nem infringido. E aí, a partir disso, o terceiro pilar do projeto seria oferecer e promover educação e habilidades que envolvem essa parte psicológica, socioemocional e tudo. Então, oferecer palestras, workshops, treinamentos da área. Então, como a gente falou, de regulação de emoções, de comunicação, de como ouvir, por exemplo, de manejar estresse, enfim. Então, que entra dentro dessa área. Então, o projeto ele se resume nessas 3 vertentes, que é para oferecer apoio para o profissional, oferecer de uma certa forma o apoio para a empresa e a educação de não ficar na mesma, né? De não só perceber os problemas, mas de ter uma ação geral para a empresa, porque a gente sabe que nem todo funcionário vai ser atendido, nem todo mundo vai querer isso, mas ele pode se beneficiar talvez com um treinamento, com um workshop e tal. E aí, só para finalizar, esse projeto todo ele é baseado numa teoria que fala sobre, o nome dela demanda e recursos. E é uma teoria dentro dessa área da psicologia organizacional que ela fala assim, que toda empresa, toda organização, ela oferece demanda para o trabalhador. Ela impõe, talvez, a demanda para o trabalhador. A demanda é o quê? A carga horária de trabalho, o tipo de trabalho, aquilo ali que ele tem que fazer mesmo. Então,
é o que ele tem que cumprir. E essa demanda, muitas vezes, podem ser muitas demandas para o trabalhador. Mas é um fato, existe lá, porque a empresa precisa que ele performe aquele tipo de trabalho, que ele atenda aquelas demandas. Mas a empresa precisa também oferecer os recursos para o trabalhador lidar com a demanda. Então, eu vou, por exemplo, longas horas de trabalho, jornada longa de trabalho. Que tipo de recurso eu, como empresa, estou oferecendo para o trabalhador lidar com essa demanda? Lidar de uma forma produtiva, de uma forma que que ele não fique adoecido, mas também que eu, como empresa, não fique prejudicado. Então, tem vários tipos de recursos que a empresa oferece, até os mais básicos, por exemplo, o computador bom, uma cadeira boa, confortável, um bom espaço de trabalho, como outros, tipo assim, a recompensa, bônus, o aumento de salário. Tem empresas mais modernas, tipo, essas empresas que a gente vê, tipo, o Google, Meta, né, que eles têm lá, eles dão buffet de graça, eles têm comida à vontade, tem espaços diferentes para trabalhar, tem espaço para jogar videogame, tem essas coisas assim. E aí, esse tipo de programa estaria entrando dentro dos recursos que a empresa está oferecendo para o trabalhador lidar com as demandas que ele tem. Porque tem demandas, todo o trabalho, ele vai ter um certo número ali de demandas socioemocionais. Tanto de socialização, que a gente está falando, né? Porque a maioria dos trabalhos você trabalha com outras pessoas, quanto emocionais, então que afeta as tuas emoções. Então, a empresa entendendo isso, que ela tá demandando aspectos socioemocionais do trabalhador, ela oferece esse recurso para o trabalhador poder lidar com essa demanda. Excelente. E a gente já está entrando na parte final do programa. Quem quiser te contratar e conversar contigo sobre tanto como paciente, né, para atendimento psicológico clínico, mas também as empresas, qual o teu principal canal hoje de contato, de comunicação, onde você tem respondido a essas procuras, e se quiser conversar e saber mais, como é que faz? Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é o psi.gpedrosa, que vai estar aqui na tela. E aí lá no meu Instagram, na bio, tem um link que é pro meu contato no WhatsApp. Então, eu acredito que essa é a forma mais fácil, a pessoa só aperta lá no link. Então, aí pode me mandar mensagem no WhatsApp, que aí eu respondo. Se você quisesse falar uma frase que resumisse esse momento da sua vida profissional, qual que seria? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho assim que o que eu tenho pensado muito, e é que a gente falou, né? É que não é tudo isso que a gente pensa. Então, por exemplo, a terapia. Às vezes a gente tem uma ideia muito, sabe, muito imaginária do que a terapia é. Preconceituosa. Isso, mas às vezes a palavra preconceito tem uma, né, denotação meio negativa, mas a gente forma um pré-conceito sobre aquilo ali. E às vezes a gente chega lá e não é tudo isso, não é isso tudo que a gente criou. E às vezes dá um passo, por exemplo, de coragem dentro do meio profissional, dentro da sua carreira, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Por exemplo, para mim, eu tenho vivido esse momento de transição, né, na verdade, de me estabelecer profissionalmente. E quando a gente tá para dar esse primeiro passo, a gente cria várias ideias sobre o que vai ser, como que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer. Até a gente dar o primeiro passo, a gente não sabe. Mas aí, muitas vezes, quando a gente dá esse primeiro passo, a gente pensa assim, não era tudo isso que eu estava imaginando. Então, eu acho que é uma boa frase para resumir, assim, o que eu tenho vivido hoje, da gente tentar primeiro, do que a gente ficar preso nas nossas próprias ideias e nos nossos próprios pensamentos, da gente dar uma chance, né? E aí, se der errado, tudo bem as coisas darem errado, tudo bem a gente se sentir frustrado. Deu uma chance para si mesmo, seria isso? Isso. Então, porque algo assim que eu tenho falado muito, que eu tenho pensado muito, eu já falei sobre isso num dos vídeos do meu Instagram, é que tudo bem você se sentir frustrado, tudo bem as coisas darem errado, sabe? Não é a pior coisa do mundo. A frustração não é essa emoção super assustadora que a gente tem que ficar fugindo dela. Claro que a gente não vai correr atrás dela, mas uma hora ou outra ela vem, porque a gente cria expectativas que não condizem com a realidade às vezes, né? E quando elas são quebradas, a gente se frustra.
Então tudo bem se sentir frustrado. A gente às vezes evita fazer algo porque, se der errado eu vou me sentir frustrado. Mas tudo bem se a gente se sentir frustrado, a gente sabendo que essa frustração não vai ser exagerada, então eu aprender a lidar com ela, tudo bem eu me sentir frustrado e lidar com essa frustração e seguir daí, né? Ok. Então, pessoal, estamos finalizando aqui esse programa tão especial com a Giovana. Eu tentei ser o máximo imparcial possível, né? Por ser o pai dela, mas fico muito orgulhoso, viu, Giovana, de você sempre, né? Em todos os aspectos, independente do que você faz. O pai, né? Todos os pais, né? E mães amam seus filhos por aquilo que eles são, não só por aquilo que eles fazem, mas aquilo que você está fazendo também nos orgulha muito, aumenta, né? Esse nível de orgulho e de reconhecimento, né? E satisfação. Então, parabéns, eu sei que a tua carreira está só começando, mas já tem feito diferença na vida de tantas pessoas, você tem atendido, e eu tenho certeza que vai só continuar crescendo. E você que se interessou por algum aspecto que a Giovana falou, pode confiar, a Giovana está aí já, realmente, ela parece ser bem novinha, mas a Giovana tem 23, né? 23 anos. Hoje os jovens começam tudo muito cedo mesmo e a Giovana está voando aí, está fazendo um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abrindo as portas para você e você já está abençoada para isso. Amém. E agradecimento para vocês que ficaram até aqui no final do programa. Se você ficou até o final é porque você realmente é o nosso... pessoas que apoiam o nosso trabalho aqui, esse programa que nós fazemos com tanto carinho. Nosso ideal, nossa pretensão é que Deus te abençoe grandemente. Continue conosco na TV Amazônia, não somente no NW, em outros programas, tudo que é feito aqui na TV Amazônia é para abençoar a tua vida. E o nosso próximo encontro será na próxima semana com mais um ANW Podcast. Deus te abençoe e até o próximo encontro.